Só de ouvir tua voz, de sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Só de ouvir tua voz, de sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Jesus, que doce nome, que transforma em alegria o meu triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação. Só de ouvir tua voz, de sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome. O que acontece? Os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Jesus, que doce nome, que transforma em alegria o meu triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação. Jesus, Jesus, que doce nome, que transforma em alegria o meu triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação. É capaz de dar ao homem salvação. É capaz de dar ao homem salvação. Mas ninguém há que possa dar ao homem salvação. Amém. A igreja pode se sentar? Boa noite, igreja. Deus abençoe. Eu queria dar um aviso, embora seja para o dia 17 de maio, mas eu preciso dar esse aviso, vou repeti-lo até aquela data. No dia 17 de maio, é um domingo, nós não teremos culto aqui no templo, nem amanhã, nem pela manhã, nem à noite. Nós vamos estar no acampamento Batista Gaúcho, aqui na Serra, que será a reunião das igrejas batistas centrais do estado. Vai estar pregando para nós naquele dia, uma programação bem especial, o pastor Tércio, Jeremias Tércio, lá da Igreja Batista de Monte Serrado, em Porto Alegre, e mais uma equipe de pastores lá. O nosso alvo são 700 pessoas. Nós gostaríamos de levar pelo menos umas 400 pessoas daqui da igreja, e as outras igrejas compõem os outros 300. O valor será de R$30 lá, para as refeições, apenas para as refeições. Nós vamos ter um ônibus saindo daqui de graça. Só que as pessoas que precisam de ônibus
precisam já começar a fazer sua inscrição. São apenas 45 lugares. Se precisa fazer sua inscrição, precisa dar o número da identidade, né, os que precisam de ônibus. Depois, mais adiante, vamos informar o horário que ele vai estar aqui. E também, quem vai com seu meio de locomoção próprio, né, seu carro, você precisa também dar um nome, porque o acampamento vai fazer almoço lá, né, e outras refeições, e nós precisamos saber exatamente o número de pessoas que vão, e porque as pessoas precisam preparar a refeição lá com o número exato de pessoas, né? Então, nós vamos ter culto, dia 17, não vamos ter nenhum culto aqui na igreja. Nosso boletim que nós vamos distribuir na semana que vem já vai ter essa informação. A Patrícia está aí? Patrícia, então, você pode ajudar, Patrícia? Então, no final do culto, você fica lá no balcão ou numa mesinha lá, aí você faz uma relação com pessoas que vão de ônibus e as que não vão, né? Ok? Então, eu gostaria que vocês encarecidamente, desde cedo, já se inscrevessem, né? Para aquele dia 17 de maio, é o encontro das famílias das igrejas batistas aqui do nosso estado, do centro do nosso estado. A Ibacem, chamada como Ibacem. Ok, nós estamos estudando, pode colocar para nós o Deus invisível. Esse é o nosso tema, né? Falamos sobre o Deus invisível. Falamos sobre o Deus, falamos uns 2, 3 domingos sobre o Deus invisível. Domingo passado começamos a falar sobre o Deus visível. Hoje vai ser a última mensagem sobre o Deus visível. Na semana que vem, umas 2 semanas, vamos falar sobre o Deus que é o Deus dentro de nós. E depois nós vamos começar a fazer uma série de estudos sobre um livro muito profundo. Tem muita coisa que Deus nos revela para os nossos dias, para as nossas vidas, que é o livro de Hebreus. Muitas pessoas não leem o livro de Hebreus e não conseguem entender muito bem. E nós vamos começar a fazer um estudo sobre o livro de Hebreus, aí deve demorar talvez uns 2 meses, mais ou menos. Mas hoje nós queremos falar sobre o Deus visível. Mais uma série de mensagens sobre esse tema. Nós sabemos que pela onipotência, o que é onipotência? O que é onipotência de Deus? Ele tem todo o poder. Pela onipotência de Deus, Deus pode tomar qualquer forma. Deus pode não ter forma nenhuma e continuar sendo Deus Todo-Poderoso. Continuar sendo Deus onipotente. Se Deus está invisível, nós já vimos no estudo anterior, é por causa dos nossos pecados. Na viração do dia, Deus vinha falar com Adão e Eva. Depois do pecado dele, Deus não se tornou mais visível. É difícil essa comunhão. Quando nós vamos falar sobre o Deusinho dentro de nós, que é o Deus Espírito Santo, né? Eu sempre tenho dito que é uma coisa que eu não consigo compreender, algumas coisas não consigo compreender, é o Deus Santo, 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 habitando no impuro, que sou eu. Não dá para entender isso. Mistério de Deus. Mas, ele se tornou invisível por causa do pecado do homem. Mas todos vocês sabem que Deus se tornou visível e habitou entre nós. E nós vamos ler alguns textos. Eu quero orar primeiro, né, para que Deus possa dar essa clareza, esse entendimento. Se vocês repararam, todo o nosso louvor do início foi falando sobre a pessoa de Jesus Cristo. Porque Ele é o Deus visível. Ele é o Deus conosco. Vamos orar então. Senhor, nós vamos agora aprender da Tua palavra, Senhor Deus. Ensina-nos e que Teu Espírito Santo que está aqui possa tornar de uma forma muito clara a mensagem desta noite. E que ela possa, Senhor Deus, motivar o nosso coração. Que nós possamos entender sobre o Jesus, o Deus revelado entre nós.
e é em nome dele. E por ele nós podemos ter acesso a ti. Por isso que é em nome dele que nós pedimos. Amém. Há uma história, vocês com certeza, a grande maioria já ouviu, de um homem que era muito rico, muito rico, muito rico. E tinha um filho, e seu filho foi para a guerra. Antes de ir para a guerra, o pai resolveu pintar, para que ele pudesse lembrar constantemente do filho, mandou pintar um quadro muito grande, pintou o quadro e ficou perfeito. E aquele filho foi para a guerra, passou lá por muitas dificuldades, e passados anos, o seu filho morreu. E o pai ficou muito triste. Ele então resolveu leiloar tudo aquilo que ele tinha, toda a herança dele, os quadros de valor, as obras, né? Ele resolveu leiloar. E muitas pessoas vieram ao leilão, né? Queriam comprar peças separadas e tal. E ele disse, olha, eu vou botar em primeiro lugar a peça mais importante de todos esses lotes que eu tenho aqui, a peça mais importante. E mandou que entrasse o quadro do filho dele. As pessoas logo olharam decepcionadas. Mas, quadro? Para que eu quero esse quadro, né? E aí um começou a dar um lance bem acanhado, outro lance aqui, outro lance aqui. E aí aumentou um pouquinho mais. E ele viu que pela insistência do leiloeiro, as pessoas não queriam mais. Então ele vendeu para aquele que deu o maior lance. E ele disse assim, olha, todos os lotes estão resumidos nesse aqui. Quem comprou o quadro vai levar tudo mais. E ele disse assim, quem tem um filho, tem tudo. Quem conseguiu o filho, conseguiu tudo. Isso é uma verdade tão grande, que muitas vezes as pessoas não estão entendendo essa figura de Jesus, revelada na palavra. As pessoas não entendem muitas vezes a dimensão do que seja esse Jesus, esse Deus revelado. O que custou é outro mistério que eu não entendo. Como é que pode um Deus todo-poderoso deixar de ser todo-poderoso? Como é que pode isso? Se eu corro 100 metros, ou 200 metros, ou 300 metros, a minha força é para correr 300 metros. Se eu digo assim, agora eu vou me autolimitar, só vou correr 50 metros, não é possível nem para mim e nem para o Deus Todo-Poderoso, mas ele fez isso porque ele é todo-poderoso. Ele se autolimitou, se tornou homem, veio aqui entre nós, sentiu fome, sentiu sede, sentiu dor, morreu. Sabe, gente, esse Jesus é profundo demais. E a obra dele em nossas vidas é muito profunda. Então eu quero ler o texto para vocês no livro de João, capítulo 1, versículo 10 até 14. Tá, ficou pequena a letra, mas eu acho que dá para... Estava ele no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, e o mundo não o conheceu, como hoje não continua conhecendo, né? Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, aos que creem em seu nome, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Só os que creem, os que aceitaram, são filhos de Deus. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus, né? Dessa forma que nós nascemos. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. O que é esse verbo se tornou carne? Alguém pode dizer para nós, o que é essa expressão? O verbo se tornou carne. A palavra de Deus se tornou carne. Que palavra é essa? Que palavra se tornou carne e habitou entre nós? Pode falar alto, gente. Sim, Jesus é o verbo que se tornou carne. Jesus é o verbo. Mas que palavra é essa? Que palavra que Jesus encarnou? Hã? Salvação.
Jesus se tornou a palavra de Deus que ele veio dizer para você. Você está separado, perdido. Você é um pecador. Eu sou a palavra de Deus encarnada dizendo para você que você tem uma possibilidade, uma salvação. Ele foi isso. Então, o Verbo se fez carne, habitou entre nós, cheio de graça e verdade. E vimos a sua glória exatamente como a glória de quem? Por que a glória do unigênito Pai? Porque Ele é Deus. O outro texto de Isaías 7,14. Portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará a luz um filho, e seu nome, Emanuel. A tradução de Emanuel, Deus conosco, o Deus visível conosco, o Deus visível, né? E depois outro texto ainda, Jesus mesmo declarou, não, pode voltar. Mas o texto vocês conhecem assim: quem vê a mim, vê o Pai. Então, quando nós conhecemos Jesus, nós conhecemos a Deus. Quando nós conhecemos Jesus, nós conhecemos o caráter de Deus. Quando nós conhecemos a Jesus, nós conhecemos o amor de Deus. Quando nós conhecemos a Jesus, nós conhecemos a mensagem de Deus. Jesus é Deus na segunda pessoa da Trindade. Quer conhecer como Deus age? O que Ele tem para você? Como Ele gostaria de agir em você e através de você? Conheça Jesus. Jesus é Deus visível. Jesus é Deus revelado entre nós. Ele andou entre os homens mostrando exatamente como o Pai é. Então, a proposta para esta noite, sobre esse Deus visível, invisível, mas que se tornou visível, que andou entre os homens e prometeu sempre estar conosco em qualquer situação que nós possamos passar. Essa é a proposta. Mas Deus se tornou visível na pessoa de Jesus e andou com os homens. Esse Jesus é um Jesus que cura, que ressuscita, que mata o outro, que deixa o outro aleijado, que derruba a casa do outro. É assim a revelação de Deus? Não. De maneira nenhuma. Como é o Deus na pessoa de Jesus que anda entre os homens? É um Deus que estava abaixado sobre a areia, escrevendo alguma coisa, e chegaram alguns homens com uma mulher que foi pega em adultério, e a lei dizia o quê? O que a lei dizia? O homem e a mulher. Mas eles trouxeram sua mulher, né? É bem provável que aqueles homens já chegaram com as pedras em suas mãos. Porque Jesus disse assim: aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. Mas já chegaram com as pedras, né? Jesus estava escrevendo na areia, então provavelmente já chegaram com as pedras. Só que a coisa mais impressionante foram as palavras que Jesus Cristo dirigiu àquela mulher. Porque ele disse: olha, quem não tem pecado, os homens atiram a primeira pedra. Foram saindo os mais velhos, né? Os mais velhos são os que têm mais pecado do que as outras pessoas, né? Mais tempo de vida. E as palavras de Jesus foram essas: onde é que estão os teus acusadores? Foram embora? Pode ir também. Eu também não te acuso. Só não tornes a fazer isso. Na verdade, não foi esta a única vez que Jesus Cristo mostrou compaixão para as outras pessoas. Jesus uma vez estava passando e viu um enterro, né, uma mãe, né, descendo com o caixão do seu filho. E Jesus Cristo olhou com certeza para aquela mãe e sentiu uma grande compaixão. Ele viu
Ele sabia o que estava acontecendo no coração daquela mãe. Ele mandou que parasse o enterro. E ele colocou a mão naquele caixão e a criança ressuscitou. Da mesma forma, foi com a filha de Jairo. A compaixão de Jesus foi com aquela mulher que tinha um fluxo de sangue e já havia gasto todo o seu dinheiro naquela enfermidade que a tornava impura diante da sociedade. A cura de paralíticos, com os cegos, com o pai cujo filho tinha um filho endemoniado e o demônio pegava aquela criança e queria lançá-lo na água e queria lançá-lo no fogo, com o desejo de matá-lo. Com aquele homem que andava pelos sepulcros, nu, machucado, gritando desesperadamente. Jesus Cristo olhou para aquele homem e ele conseguiu ali ter compaixão. Ele olhou de forma diferente. Eu pergunto para você, hoje acontece a mesma coisa? Jesus também faz isso? Acontece mesmo? Há alguém aqui que já foi alcançado pela misericórdia de Deus? Amém. Amém. Jesus é o Deus que se tornou visível. E ainda, o mais fabuloso é que ele não faz acepção de pessoas. Jesus entrou na casa de um homem que era cobrador de impostos para o Império Romano. E ele entrou ali e esse homem, Jesus Cristo, jantou com ele. E esse homem era odiado pelos judeus. Jesus convidou Mateus, outro coletor de impostos, para segui-lo. Vem, Mateus, siga. Não importa como você está hoje. Não importa o que você é. Não importa o que você está fazendo. Seja drogas, seja uma compulsão por pornografia. Se você está adulterando, seja homem, seja mulher. Se isto não tem dado paz a você, se você está roubando o seu patrão, se você está roubando o seu empregado, se você está roubando o governo, ou mesmo se você está fazendo tantas coisas, né, boas, e que você, mas assim mesmo você sente um vazio dentro do seu coração, uma ausência de paz, sem acepção de pessoas, Jesus diz assim: deixai vir a mim todos, vamos falar juntos? Deixai vir a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Será que isso não é verdade? Será que Cristo não tem esse poder? Jesus, Ele é o pastor. E Ele é o pastor também da centésima ovelha. Vocês conhecem aquela história que Jesus Cristo se comparou ao pastor que cuidava do seu rebanho de 100 ovelhas, e uma se desgarrou, e ele saiu à procura daquela, daquela ovelha, e achou-a, né? E o texto bíblico diz lá que ele trouxe-a sobre os seus ombros gostoso. Esse é o Jesus. Mas Jesus também trata de outra forma as pessoas que têm um coração duros, homens que não queriam entender o Deus conosco, mas que estavam só interessados nos seus ganhos pessoais. Só estavam interessados em não perder as suas posições. Homens que criaram um sistema religioso porque esses homens queriam se beneficiar dele. Para esses religiosos, Jesus chamou-os de quê? Raça, víboras. Sepulcros, caiados. Por fora, bonito. Caiado, mas por dentro só podridão. E Jesus Cristo disse que para estes homens o julgamento seria muito mais severo. Uma vez Jesus pregou um sermão muito duro. Ele era a carne que as pessoas deveriam comer. Quando as pessoas ouviram aquele sermão, disseram: mas será que para seguir esse Jesus eu tenho que fazer isso, tenho que deixar aquilo, tenho que deixar aquilo outro e tal, mudar meu estilo de vida? E eles começaram saindo aos poucos. Se retirando. Jesus não correu atrás deles, não. Sabe? Jesus olhou para os 12 e disse: se vocês estão me seguindo, não querem ir embora também, junto com eles? Senhor, eles entenderam. Para onde nós iremos, se só
só tu tens as palavras de vida eterna. Uma vez um jovem rico chegou para Jesus e perguntou: Jesus, o que eu farei para herdar a vida eterna? Ele disse: vai, vende tudo quanto tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Jesus falou isto porque ele conhecia o coração daquele homem, ele sabia o quanto aquele homem tinha o seu coração depositado nas riquezas. E Jesus Cristo, aquele homem saiu, foi saindo, e todos nós conhecemos a história de Jesus. Jesus não foi atrás dele, tentando negociar uma salvação. Não é tão assim. Olha, você não entendeu muito bem. Jesus deixou ir. A coisa mais maravilhosa nisso é que Deus respeita cada um de nós. Deus respeita as nossas escolhas. Né? Assim é o Evangelho. Eu me lembro que na minha adolescência, né, eu estava muito mais para o mundo do que para a igreja, né, e o pastor me chamou e disse assim: olha, Roosevelt, quando você está aqui na igreja, você não está bem. Quando você está no mundo, você está pensando aqui. Escolhe logo e vai para um lado, vai para um caminho só. Não fica, sabe? E às vezes eu não digo isso, mas tenho vontade de dizer para algumas pessoas: cara, você está incomodando aqui. Cara. Você está levando uma vida lá fora aqui, sabe? Vai embora, curte lá a vida. Ou então, se quiser ficar para seguir o Senhor, siga direito, faça a coisa certinha. É o que Jesus fazia. Hoje em dia, essa questão de graça está muito mal entendido entre os cristãos. Que Deus aceita tudo, Deus concorda com tudo, Deus sabe. Deus muitas vezes só está deixando o joio nascer com o trigo. Só isso. Mas Ele não vai atrás querendo negociar a morte dele, querendo diminuir o significado da cruz. E só tem uma forma de segui-lo. Mas, então Jesus, ele escolhe, ele respeita as nossas escolhas. Mas, aquele que vem até ele, Jesus não deixa desamparado. Essa semana eu estava no nosso momento de oração, que nós fazemos, eu estava contando algumas experiências, né? Que eu fui, acho que na segunda-feira, no supermercado, e eu olhei lá um carreteiro, né? E falei com a Gilca, vamos fazer um arroz, vamos fazer um carreteiro. Aí a Gilca, não sei o que lá, não, para comprar outras coisas, tal. Então, nós passamos e tal. Bom, foi na terça-feira. E naquela noite, eu tinha que fazer uma visita. E fui lá fazer a visita, o casal não está aí não. O que foi a janta? Muito bem, eu disse: olha, Deus é muito bom comigo, que Deus usou vocês para satisfazer minha vontade de comer aquele carreteiro. Aí quando foi, no outro dia eu perdi minha chave do carro. Procurei a casa toda, não encontrei, procurei, não encontrei. Quando eu fui, aí eu fui pegar a chave reserva. Quando cheguei na chave reserva para desarmar o alarme, não desarmou o alarme porque 2 anos, um pouquinho mais, que eu não uso, ou oxidou, ou a bateria gastou, alguma coisa nesse sentido. Aí quando foi no outro dia de manhã, eu vinha para a igreja, aí a Gilca foi para o colégio, aí começou a chover, eu falei: vou de moto com chuva, o carro não podia pegar, aí eu falei: o que eu faço? Aí: Senhor Deus, por favor, Deus, me dê essa chave. Aí arrastei um vaso assim, a chave caiu. Aí eu peguei a outra chave, que não estava muito boa, né, que não estava acionando o carro, e trouxe, eu fui levar aqui num chaveiro aqui, né, e o chaveiro, fui lá, o chaveiro não estava o filho dele, um garoto de 11 anos, e eu cheguei lá, fiquei: teu pai não está? Não, meu pai foi na rua 24 horas e tal. Aí chegou uma senhora, disse assim: ô garoto, troca 10 reais aí para mim. Aí o outro foi lá, abriu a caixa e trocou. Agora você troca para mim essa nota aqui de 2, troca em 2 moedas de 1. Aí o guri foi lá, trocou. Isso aqui, me dá um copo com água. Eu percebi que aquela mulher não estava com boas intenções naquela loja, onde só estava o garoto. Eu falei assim: eu vou ficar aqui até essa mulher ir embora. Né?
Aí fiquei ali até a mulher ir embora. A mulher foi embora. Eu falei assim, olha, está vendo meu carro? Eu falei, está vendo meu carro? Está lá, eu vou lá no carro e vou ficar olhando para aqui. Quando o pai chegar, eu venho aqui. Aí cheguei perto do carro, peguei o alarme e funcionou. Gente, Deus é muito bom. Conta as coisas pequenas que Ele tem feito em sua vida. Muitas pessoas não reparam. Deus é muito bom. Então, aquele que vai até Ele, não deixa desamparado. Olha o que diz a palavra de Deus no livro de Lucas 19:11. Jesus dizendo, pelo que eu vos digo, pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abri-se-vos-á. Pois todo o que pede, recebe. Quem busca, acha. E quem bate, abri-se-lhe-á. Qual homem, qual pai, dentre vós, que se seu filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir peixe, lhe dará uma serpente? Ou se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Se vocês, pois, sendo mau, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial dará as coisas que... Gente, Deus, esse Jesus conosco é fabuloso. A Gilca, na semana passada, deixou o carro dela em frente ao colégio, né, Magda? A Magda sabe, né? Deixou. E daqui a pouco chegou uma senhora lá no colégio procurando a Gilca e tal, e disse assim, olha, eu dei uma marcha ré, alguma coisa lá, e bati no seu carro, amassou seu carro. Um pouquinho só. Eu queria que você fosse procurar e tal, e eu vou lhe pagar, né? Ela podia, ninguém viu, ouviu, não sei. Ela podia nem falar nada da Gilca, nem ia saber, né? Porque eu conheço a Gilca, nem ia ver aquele amassado. Gente, Deus cuida da gente. Ele é o Deus presente e é promessa dele mesmo. Só aqueles que têm um coração necessitado e que querem depositar a confiança, a segurança no Deus visível, é que alcança as coisas espirituais e as coisas eternas. Só aquele que realmente quer colocar. Mas esse Deus visível, para cumprir o plano do Deus invisível, teve que morrer. E através da sua morte, ele iria demonstrar o seu grande amor por mim e o seu grande amor por nós. Hoje eu me deliciei no louvor cantando essas músicas sobre Jesus. Nenhum amigo é igual a Cristo, não nenhum. Outro não há que minha alma salve, não nenhum. Ninguém é desamparado. Tem um texto que diz assim, crucificação de Jesus. Perto da hora nona, exclamou Jesus em alta voz, dizendo, Eli, Eli, lama sabachthani, isto é, Deus meu, por que me desamparaste? Alguns dos que ali estavam, ouvindo isso, diziam, ele chama por Elias. E logo um deles, correndo, tomou uma esponja, embebeu-a em vinagre e, pondo-a numa cana, dava de beber. Os outros, porém, diziam, deixa, vejamos se Elias vem livrá-lo. E Jesus, clamando outra vez, com grande voz, rendeu o espírito. E eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, né? Eu estava conversando com o Daniel, né, Daniel, lá que o véu era uma coisa muito séria. Ele tinha uma espessura grande, não um véuzinho, né, que dividia o santo dos santos. Rasgou-se de alto a baixo e tremeu a terra. Fenderam-se as pedras e abriram-se os sepulcros, e muitos corpos dos santos que dormiam foram ressuscitados. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Inicia-se aí então uma nova era para a humanidade. A ânsia de Deus conversar conosco de novo foi tão grande
que até os mortos ressuscitaram. Era o desejo de Deus conversar conosco. É o desejo de Deus de novo se relacionar com o homem. Por isso, Ele tirou todas as barreiras. Por isso, o próprio Deus, e só Ele pode fazer, tirou com todos os impedimentos. Ele acabou com a lei. Jesus acabou com os sacrifícios. Deus acabou com a lei, acabou com os sacrifícios, acabou com o véu, humilhou-se à condição de homem, quebrou todos os paradigmas de quase 4.000 anos, para que de novo se iniciasse uma nova relação com o homem. Abriu-se um novo caminho. E agora você pode chegar a Deus através da oração. E agora é só adoração. Agora não precisava mais esperar a viração do dia para que o homem fosse falar com Deus. O homem pode falar com Deus a qualquer momento. Agora era só, e é só, o homem e Deus. Deus deixou tudo pronto para que Ele pudesse nos visitar. Mas nós continuamos a dar preferência ao pecado. Nós continuamos a viver na desobediência. Ainda trocamos esse Deus por qualquer coisa. Qual é a diferença entre esconder-se de Deus por vergonha, ou nós ficarmos na inércia do cansaço, por muito trabalho, e não querer buscar um relacionamento com Deus, e depois darmos desculpas por isso? Qual é a diferença entre comer o fruto e não dar o dízimo? Qual é a diferença entre desobedecer a Deus e não falar do amor de Deus para os outros? Qual a diferença entre desobedecer e viver uma vida cristã apenas aos domingos? Dia de semana eu faço o que eu quero. Qual a diferença entre sentir saudade de Deus, mas preferir o pecado? Qual a diferença entre sentir essa saudade? Ah, Senhor, cantamos, eu te amo. Levantamos as nossas mãos, nos rendemos a Ti. Mas é só o corpo, o espírito não está rendido ao Senhor. É assim na maioria dos nossos dias. Por quê? Porque dentro de nós a natureza do pecado ainda milita contra a nossa natureza divina. Nós nascemos com a natureza do pecado e nós temos, infelizmente, alimentado mais o pecado. Temos alimentado mais o pecado. E os valores da palavra de Deus, os valores de Cristo já estão se ruindo. Querem ver? Minha esposa ontem foi dar uma palavra lá na Igreja Batista Camobi. Ela começou a fazer umas pesquisas. Ela disse assim, olha aqui. Tem uma igreja chamada Igreja Cristã Contemporânea, que está aqui na igreja, no culto, um casamento de 2 homens. E ela foi para outra, né? Disse assim, olha aqui, essa outra aqui, casamento de 2 mulheres, uma igreja cristã. Refletindo sobre aquilo, por que isso acontece? Por que não há o torpor diante disso, sobre aquilo que Deus deixou? É porque nós estamos achando que pode tudo. E quando nós não conhecemos a palavra de Deus, e não de conhecer é de experimentar, não é isso? De experimentar em nossa vida, nós aceitamos qualquer coisa. Aceitamos. Porque alguém estava conversando comigo, né, e disse assim que aqui tem um bem e aqui está um mal. Nós fomos para o mal e tiramos a cerca entre o bem e o mal. E hoje nós não conseguimos avaliar o que é o mal, definir o que é o bem. Por isso que tudo pode. Não, qual é o problema de eu fazer isso? Mas todo mundo está dormindo com a namorada, por que eu não posso dormir com a namorada? Por que eu posso fazer isso? Por que eu posso fazer aquilo? Por que eu preciso me casar? Perdeu a referência da palavra de Deus. Perdeu a referência da
Palavra de Deus. É o que diz, né? Bom, então, Deus está querendo se relacionar conosco através de Jesus. Porque Jesus, Ele é o único mediador entre Deus e o homem. E quando nós conhecemos a Jesus, conhecemos a Deus. E Ele é o mediador. E Jesus não vai aceitar nada daquilo que está fora do parâmetro da vontade de Deus. O inimigo das nossas almas está nos tentando manter longe de Deus. Coloca em nossos corações, nossa mente, aquilo que nós achamos gostar. Aquilo que nós decidimos em favor nosso e desfavor de Deus. Sabe? É o que eu gosto. Não é o que tanta palavra de Deus. Você não sabe interpretar a palavra de Deus de uma forma certa. Ele coloca isso para depois nós pedimos perdão, mas nós nos sentimos culpados. E culpados, não nos achamos dignos de Deus. E não nos achando dignos de Deus, nós nos afastamos e continuamos na desobediência. E nós anulamos o sacrifício de Jesus por nós. Meu irmão, meu querido, Deus quer estar perto de você. E você quer realmente estar perto dele? Deus enviou Jesus. Jesus é o Deus revelado para que Deus pudesse se aproximar de você. Basta você se arrepender dos seus pecados, das suas culpas e entregá-las a Deus, e Ele vai estar de braços abertos, esperando. Você crê na palavra de Deus? Olha o que Jesus disse. Vamos lá. E eis que estarei convosco todos os tempos, até a consumação dos séculos. Nós vamos ver isso, que Jesus continua na pessoa do Deus dentro da gente. Mas domingo que vem. Estarei convosco. Andar com Jesus é não temer nada. Hoje andar com Jesus não precisamos temer nada. O Deus visível na pessoa de Jesus Cristo quer buscar um relacionamento com você. Relacionamento profundo. Ou mesmo, Jesus quer intensificar, ou Jesus quer trazer de volta esse relacionamento que você perdeu pelo tempo, pelas coisas que o mundo tem te oferecido a Ele quer trazer de novo. Ele quer fazer com que coisas aconteçam na sua vida. E com certeza, Jesus quer dizer para a sua vida assim, ó: onde é que estão os teus acusadores? Eu também não te acuso. Vai e não peques mais. Vou pedir para o Daniel para cantar aquela música, Daniel, aquela primeira música. Foi cantada? Hã? Não, a última então. Doce nome. Doce nome. Sabe, o nome Jesus, embora seja tão repetido entre nós até, né? Ele continua doce, sabe? Afinal de contas, Jesus é quem eu amo. A minha primeira declaração de amor está para Jesus. Não é para Gilca, não, é para Jesus. Eu amo demais Jesus. O nome de Jesus é doce. Por isso que Deus diz assim, ó: não useis o nome de Deus em vão. Porque senão a gente vai começando a perder a essência, vai começando a ficar muito comum, sabe? O nome de Jesus é maravilhoso. O nome de Jesus tem poder. Se você encontrar uma pessoa com uma legião de espíritos malignos, o que você vai falar para ele? Saia em nome de Jesus. Esse nome é poder, gente. Principalmente quando nós experimentamos, quando nós conhecemos a palavra Jesus. Quando no texto lá sobre o nascimento de Jesus, né, a palavra diz assim: e José não conheceu Maria até que Jesus nascesse. O texto diz assim: e José não teve relacionamento sexual com Maria até que Jesus nascesse. Né? José não conheceu Maria. Essa mesma raiz da palavra conhecer
que é dessa intimidade sexual, é a mesma expressão que a Bíblia usa no Novo Testamento, nós conhecermos a Jesus. Experimentarmos Jesus. Não é só aqui, é aqui no coração. Então, quando Ele desce na sua vida, gente, quanto tempo você não chora por Jesus? Ouvindo uma mensagem, cantando. Quanto tempo você não chora por Jesus? Quanto tempo você não se emociona quando alguém fala sobre Jesus? Tempo. Quanto tempo faz? Nossa vida está tão árida. Segunda-feira, alguns folgam, né? É o feriadão. Ou trabalho. E Jesus é Jesus. Mas não é o Deus conosco. Não é o Deus revelado a você, apresentado a você. Que essa noite possa ser uma noite de retomada no amor de Jesus, aceitar esse primeiro amor, né? Tenho contra você, que você deixou o primeiro amor, é o que Deus diz lá na carta. Queria pedir para vocês ficarem de pé, e queria fazer um apelo assim, ó, nós vamos simplesmente cantar essa música, né? E se por acaso o Espírito Santo falou com você nessa mensagem, se você quer de novo, Senhor Deus, derrama esse amor por mim, eu quero te conhecer, quero te experimentar no meu coração. Eu queria que você, enquanto estivermos cantando essa música, você viesse até a frente aqui, nesse voto, dizendo, eu quero, Jesus, eu quero te conhecer, quero te experimentar, se revela em minha vida, quero entregar minha vida a Ti, quero de novo sentir aquilo que eu já senti um dia e perdi, Senhor Deus. E depois nós vamos orar aqui, né? E colocando um marco na nossa vida que Jesus é o nosso amor. Jesus é o Deus revelado para mim, que eu conheço Deus e os planos dele através de Jesus. Então, enquanto nós cantamos, vou pedir alguém para tirar os gasofilaços daqui. Enquanto nós cantamos, sai do seu lugar e vem aqui na exegese, dizendo, Jesus, eu estou aqui. É simbólico, mas diz tanta coisa para nós, né? Depois nós vamos orar com você. Só de ouvir tua voz, de sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Só de ouvir tua voz, de sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Jesus, que doce nome, que transforma em alegria o meu triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação. Talvez nesta hora, como nós cantamos, o que Jesus Cristo quer transformar é o teu coração em alegria, em mais alegria. Porque diz assim, eu vim para que vocês tenham vida, muita vida, vida em abundância. Como é que está o teu coração? Não quer nessa noite entregar para Jesus? Jesus está aqui, ó, meu coração. Há uma história de um homem que queria ser invulnerável. E aí o demônio disse assim, eu te dou essa possibilidade. O que eu tenho que fazer? Você tem que matar a sua mãe e trazer para mim o coração dela ainda quente. E matar minha mãe? Minha mãe está velha já, está doente, eu vou matar.
Ele matou a mãe, tirou o coração da mãe, botou em sua mão e saiu correndo para entregar o quente ainda ao demônio. Num determinado momento ele tropeçou e caiu. E o coração da mãe caiu bem pertinho do rosto dele. E aquele coração diz assim: meu filho, você se machucou com esse tombo? O amor de Deus é maior do que esse. Ele deu a vida por você. Você quer vir aqui na frente? Coragem, saia do seu lugar. Diga: Jesus, eu quero Jesus, eu quero experimentar mais esse Deus comigo. Vem até a frente enquanto cantamos. Só de ouvir tua voz, de sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Jesus, que doce nome, que transforma em alegria o meu triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação. Meu Jesus, Jesus, que doce nome, que transforma em alegria o meu triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação. É capaz de dar ao homem salvação. É capaz de dar ao homem salvação. Agora eu quero falar com esse Jesus. Quero falar com ele. Quero falar com Deus, que tornou Jesus visível para mim. Quero falar com ele. Senhor, Jesus, eu quero te amar mais, Senhor. Eu quero te amar mais. Quero ter a intimidade de te chamar de meu Jesus querido. Dá ao meu coração essa doçura, Senhor. Pai querido, obrigado pelas pessoas que estão aqui à frente. Senhor Deus, tu podes fazer tantas coisas no coração, no interior, na vida, Senhor Deus. Nós não questionamos nada disso, Senhor Deus, porque tu podes. Ó Jesus, tu tens todo o poder e tens todo o direito sobre nós, porque tu és o Deus da compaixão, tu és o Deus da graça, tu és o Deus do amor. Por isso, Senhor, eu te peço, haja em cada vida, Senhor Deus. Pai querido, que a nossa ganância, a nossa inveja, o nosso desejo de ter coisas e ser alguém, possam ficar reverentes diante da tua autoridade e da tua majestade em nossas vidas. Senhor, ensina-nos a confiar em Ti, Senhor Deus, todas as coisas. Ensina-nos, Senhor. Dá-nos coragem, Senhor Deus, para entregar aquilo que nós temos para Ti e deixar que a administração, que o cuidado venha de Ti. Pai querido, cuide da nossa mente, onde Satanás tem semeado tantas coisas ruins, Senhor Deus. Fortaleça, cerque a nossa mente, Jesus. Jesus, se faça presente de uma forma concreta na vida desses meus queridos irmãos e irmãs que vieram até aqui à frente nesta hora. Senhor Deus, manifeste
revele, haja, cure, direcione, dá sabedoria, dá entendimento. E que, Pai, o resultado disso tudo, apesar dos nossos pecados, seja uma vida agradável a Ti, Senhor Deus. Que nós consigamos, com a nossa vida, tirar dos Teus lábios sorriso, Senhor Deus, usando esta linguagem. Queremos dar alegria ao Teu coração. Ensina-nos, Pai, a sermos mais dóceis, mais humildes, menos prepotentes. Cuide da nossa vida, Senhor Deus. Nós não temos medo de entregá-la a Ti, porque Tu já fizeste todas as coisas. O maior amor veio de Ti na morte de cruz. Abençoe, Senhor Deus, com grandes revelações, a esses meus irmãos e irmãs que estão aqui, Senhor Deus. Manifesta-te, torna-te ainda mais visível, Senhor Deus, e que nós não duvidemos, para que estar contigo é o lugar mais seguro, mais firme e mais certo. Obrigado, Deus, por Jesus. Amém, Senhor, amém. Deus abençoe, vão na paz do Senhor e creiam nisso, que Deus está com vocês. Só de ouvir tua voz, de sentir teu amor, o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Jesus, e doce nome que transforma em alegria o meu triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de acabar ao homem salvação. É capaz de dar ao homem salvação. É capaz de dar ao homem salvação.